Começa agora mais um programa Você na Unesp, do Instituto de Biociências de Botucatu. Um espaço de entrevistas destinado a apresentar à sociedade as atividades e projetos que a Unesp tem e que são para você. Então fique por dentro e participe também. E no episódio de hoje, mais uma vez, nós vamos falar de cultura. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da GDC as maestras Renata Ortiz de Villati, da Orquestra Filarmônica aqui do Instituto de Biociências de Botucatu, e a maestra Caroline Violeira, que é da Orquestra de Viola e Violão, também do Instituto de Biociências. Já agradeço vocês pela presença e também por terem aceitado o nosso convite. Eu quero começar falando com vocês um pouquinho sobre como nasceu a ideia dessas orquestras. Então, eu começo com a maestra Renata. Como nasceu a ideia da UFIB e qual que é o objetivo, qual que é a missão central dela? Então, a UFIB nasceu da ideia e do amor do professor Mário pela música, né? Timpanista, violoncelista, toca violão. Então, ele quis colocar a música aqui dentro do Instituto, que foi algo muito inovador, né? Dentro de uma faculdade que não tem música aqui em Botucatu. A gente tem sim música na Unesp, né? Na Unesp de São Paulo tem o Instituto de Artes, mas aqui não tem nada relacionado à música. Mas a gente sabe que tudo se relaciona à música, né? Ciência, matemática, educação. Então foi desse amor dele que ele criou e instituiu a orquestra aqui no Instituto de Biociências. E a orquestra, além de ser uma orquestra para técnica, para a parte técnica e musical do músico, ela é mais também a parte social, né? A gente tem muito músico que não é profissional, músicos amadores, músicos que já tocaram e que se aposentaram. Então a gente tem um circuito aqui em Botucatu de orquestras muito legal, vem da orquestra sinfônica, que é a orquestra profissional, a gente tem a orquestra jovem, tem a orquestra de projetos e a UFIB veio fechar esse ciclo, que é uma orquestra que a gente chama de comunitária, uma orquestra pedagógica. Então é uma orquestra que recebe pessoas de várias idades, então não tem limite de idade. Uma orquestra jovem já tem um certo limite de idade e ela é bem específica para formar profissionais. Então a gente está enchendo a orquestra, né, municipal. E a UFIB não, ela é todo esse geral. Então, claro, o músico pode sair daqui e ir para a orquestra profissional, que seria uma coisa extraordinária, porque é um projeto pedagógico. Nós temos professores, então eles têm aulas e depois tem o ensaio. E mais a parte social, que é a parte que faz aqui dentro da universidade mesmo. A gente tem professores da universidade, tem alunos da universidade, e aí abriu os portões da universidade para se juntar à comunidade. Então a gente tem essa abertura aí, essa junção da Unesp com a comunidade para fazer esse projeto tão bonito. Muito bem. E a UVIB, Carol? Bom, eu acho que depois de toda essa linda ideia, né, que surgiu a UFIB, chegou o momento de olhar a nossa região, que tem muita cultura caipira em volta, né? A cidade de Botucatu é uma cidade de grandes compositores, Angelino de Oliveira, Serrinha, Raul Torres. Na nossa volta, Tonico Tinoco, Pedro Bento da Estrada, Carreirinho, Cornélio Pires. Então, a UVIB nasceu tentando focar um pouco mais nesse cenário da música caipira e dando oportunidade para esses dois instrumentos, né, que às vezes ele acaba não entrando tanto na orquestra sinfônica. Então surgiu a orquestra de viola e violão e também pensando no esteio, como teve o professor Mário na UFIB, na UVIB tem o professor Luiz Fernando, que é violeiro também. Então ele foi ali um dos patronos que começou com o pessoal e hoje nos incentiva muito. E teve um pouco também dessa questão de resgatar um pouco da cultura da música raiz, né? Cultura caipira, que aqui na nossa região é muito famosa, né? Exatamente, e eu acho que foi o espaço que a cidade de Botucatu estava precisando. Eu trabalho com cultura caipira desde que me conheço por gente, nas cidades vizinhas tem projetos e tal, e aqui em Botucatu eu senti que faltava um espaço para o pessoal tocar. Sou professora de viola, então eu formava os meus alunos, mas o pessoal desistia, né? Ia trabalhar, tocava ali em churrasco, não tinha onde se apresentar. Então, no momento que surgiu essa oportunidade, eu falei, gente, achamos um espaço, vamos! E aí o pessoal veio e a gente foi acolhido muito bem e a orquestra tá muito bonita. Mestra Renata, a gente sabe que todos os projetos culturais dependem muito de auxílio, né, de recursos externos para poder sobreviver. Não é um desafio tão fácil. Como que a UFIB hoje se mantém, né? Quais os recursos
necessários para que ela possa desenvolver suas atividades? Então, os recursos, eles vêm de várias fontes, né? Nós temos a Lei Rouanet, o PRONAC, que são essas leis de incentivo à cultura do governo. A própria Unesp, o Instituto de Biociências, injeta na cultura. A Unesp em geral, né? Nós temos várias do Instituto de Artes, então editais que saem aí para ajudar as partes artísticas de toda a Unesp, então a gente sempre participa. Então é um pouquinho de cada um que faz a gente conseguir se manter. Então você que está nos assistindo, daqui a pouquinho nós vamos explicar como é que você pode apoiar as orquestras caso você tenha interesse. Maestra Caroline, e a UVIB? Também segue o mesmo segmento. Perfeito. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, a maestra Renata falou um pouquinho sobre a questão da orquestra filarmônica, as diferenças com a orquestra sinfônica. Explica um pouco mais pra gente, né? Muita gente confunde ainda. Nós temos em Botucatu uma orquestra sinfônica municipal que tem um objetivo um pouco diferente da orquestra filarmônica, né? Então, na verdade, o nome é simplesmente de onde vem o recurso financeiro, tá? Não faz diferença de músicos, de instrumentos, ou se é profissional ou se não é. Então, a orquestra sinfônica ela é mantida pelo município. Então, é uma orquestra da prefeitura, a orquestra sinfônica mantida pelo município, pela prefeitura. E uma orquestra filarmônica, ela precisa de buscar o recurso financeiro em outro lugar, patrocínios, né, leis de incentivo. Então, essa é a diferença, é só da onde veio o dinheiro. Muitas orquestras agora conseguem o recurso das duas partes. Por exemplo, uma orquestra sinfônica consegue, né, tendo alguns projetos e algumas diferenças ali nas leis, conseguir a parte financeira de empresas e tudo, mas a realidade é simplesmente essa: uma orquestra sinfônica é mantida pelo município e uma orquestra filarmônica precisa ser mantida por recursos oriundos de outros lugares. Perfeito. Agora, maestra Caroline, viola e violão são dois instrumentos um pouco mais populares do que os instrumentos mais clássicos da orquestra filarmônica ou da orquestra sinfônica. Mas as pessoas não estavam tão acostumadas a ver esses instrumentos numa orquestra, né? Você sente que isso ainda é uma novidade nas apresentações? Sim. A viola e o violão, são os dois instrumentos que são característicos da música caipira, né? Então, os compositores sempre fizeram suas composições com a viola, com o violão, a viola ponteando e o violão fazendo base, né? As primeiras duplas, Tunico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, foi com esses dois instrumentos. Depois acabou entrando o acordeon, o contrabaixo, depois foi ficando mais incrementada, mas se a gente pegar lá as primeiras gravações do Cornélio Pires, eram os dois instrumentos esteio. E aí, nesse cenário da música caipira, são orquestras, mas é algo mais parecido com grupos, né? O pessoal geralmente faz uma roda, né? E aí fica um professor lá na frente, ou às vezes tem uma fila na frente, uma fila atrás, e o pessoal toca ali junto, canta, não tem uma ordem, né? E aí quando eu recebi esse convite para assumir a orquestra de violas e violão, o maestro Fernando, ele deu essa ideia de montar uma orquestra com os instrumentos, da mesma forma que uma orquestra sinfônica, a gente montar com os instrumentos de viola e violão. Então a gente faz a mesma estrutura, só que daí é dividido em naipes, tem viola 1, viola 2, viola 3 e viola 4, né? Na nossa orquestra então são 4 viola 1, 4 viola 2, 4 integrantes no viola 3 e 4 no viola 4. E os violões ficam atrás, sempre em duplas, total 10 violões. E aí eu vou dividindo as vozes dos ponteios. A primeira voz ali faz a melodia principal, a segunda faz um dueto, a terceira faz contracantos, a quarta faz a básica, os violões também vai seguindo a mesma ideia, uns fazendo arranjo, outros fazendo solos, e aí agora também entrou um contrabaixo junto. E olha, pelo que eu conheço, assim, a nossa formação é única, dessa forma, como se fosse uma orquestra sinfônica. Geralmente o pessoal se organiza ali do jeito que dá. Até as maiores orquestras são assim, se a gente olhar os vídeos, todo mundo numa reta só. E nós, né, nessa formação, e a acústica fica muito bonita, né? É próprio para isso, o jeito de organizar resulta numa sonoridade melhor. E olha, se você ainda não teve a oportunidade de assistir uma apresentação da orquestra de viola e violão, vale a pena. Você pode buscar aí vídeos na internet que já tenham sido feitos de apresentações, mas se você puder assistir uma ao vivo, vale muito a pena. E eu queria aproveitar que a Carol falou um pouquinho sobre a estrutura da orquestra,
e pedir para a maestra Renata falar um pouquinho também como que é a distribuição da orquestra filarmônica, né? Como os instrumentos são posicionados no palco, como isso funciona? Então isso funciona como uma orquestra sinfônica, né? Que a gente estava falando que não tem diferença mesmo. Então a gente tem as cordas na frente, né? Uma orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica, a espinha dorsal que a gente chama, são as cordas. Então elas sempre vão na frente. E aí depois a gente tem os instrumentos de sopros, que são divididos em madeiras e metais, né? Então tem clarinete, madeiras é clarinete, flauta, fagote, oboé. E nós temos os metais, que é trompete, trombone, trompa, e os instrumentos de percussão. Então essa é a nossa formação, que é a formação de toda a orquestra sinfônica. E só, eu lembrei de um detalhe, maestra Renata, muito bacana. A UFIB, entre as várias apresentações que foram feitas nos últimos anos, aí, nos últimos meses, teve uma junção muito interessante entre a Orquestra Filarmônica e uma banda de blues, né? Que foi o espetáculo Blues Sinfônico. Conta pra gente como foi essa experiência de tocar junto com uma banda de blues. Essa junção foi incrível, não só pela música, que é extraordinária, né? Mas pelo Panda, que foi o Betão, né? Que é um ícone aqui de Botucatu, que tem uma voz incrível. E aí foi uma ideia do professor Mário, que até ele veio pra mim, olha, vamos fazer um blues sinfônico. Eu falei, ai, mas isso vai ser difícil, né? Uma música que tá lá, mas não tá. Tá dentro, mas tá fora, um tempo flexível. Eu falei, será que isso vai dar certo? Aí a gente contratou um arranjador, o Rodrigo Pinheiro, fez os arranjos lindos. E o primeiro ensaio, o Betão falou, olha, eu vou no primeiro ensaio. Eu falei, tem certeza? Porque nossos ensaios são lentos, não é uma orquestra profissional. Então a gente vai trabalhando um pouquinho cada dia, aí depois de 2 meses a gente tem aquilo completo. Ele, não, eu tenho certeza. Então ele e o violão, e ele participou desde o primeiro ensaio até o último. Isso fez uma diferença enorme, porque cada música e cada ensaio a gente conhecia melhor aquela música. A orquestra amou, a gente já fez 4 apresentações do Blues Sinfônico. Eu acho que é um projeto que não vai parar nunca, que a gente sempre vai ter convites para fazer ele, então ele sempre está ali embaixo da manga para a gente poder lançar esse projeto, que ficou lindo, ficou incrível. E aproveitando que nós estamos falando sobre instrumentos musicais, a maestra Carolina me contou que eles têm feito uma parceria muito bacana com o luthier aqui de Botucatu. Luthier, para quem não sabe, é aquele profissional responsável pela fabricação de instrumentos musicais, né? Maestra, conta pra gente como que é essa parceria entre a UVIB e o luthier. Bom, isso é uma novidade, né? Faz um pouquinho mais de um mês que o instrumento chegou aqui para nós. E esse instrumento vem do luthier João Paulo Omodei, que ele é muito bom, um instrumento maravilhoso. E eu acho que também surgiu aí um olhar do IB em também trabalhar esses profissionais da nossa região, né? Mostrar esses instrumentos, aproveitar que temos profissionais como esse para deixar a nossa sonoridade da orquestra ainda melhor. Bom, e eu, como uma boa violeira, sempre ando com a viola junto. Se você quiser, eu posso até pegar a viola para mostrar. Puxa, vai ser um prazer, mostra pra gente. Olha aqui, ó, que coisinha linda. Olha, essa aqui até tem um nome já. Verdade. Coloquei o nome dela de Marilene. Marilene é aquela a que faleceu das Irmãs Galvão. Ah, que legal, uma bela homenagem. As minhas violas têm nome, gente. Então é de madeira maple, um instrumento divino. E na nossa orquestra, por enquanto, temos essa viola e um violão que está com o maestro Fernando. Ele está abrilhantando a nossa orquestra com o som do violão também, que é lindo. E o João é de Botucatu, né? O João é de Botucatu. Olha, então mais um João artista. Luthier, né? Ele é João Paulo Omodei, ele atende como João Luthier. Até os instrumentos dele estiveram na novela Pantanal. Com o Tibério, a viola e o violão que o Tibério usava era do João. Que legal. Você pode dar uma palhinha rápida pra gente, só pra gente ouvir um pouco do som desse não, instrumento? né?
né? Então, se você ficou com água na boca, daqui a pouquinho tem mais, tá? Antes de acabar a entrevista, tem mais música. Maestras, eu queria falar com vocês um pouquinho como que tem sido a aceitação das duas orquestras pelo público em geral, né? A gente sabe que vocês fazem apresentações tanto aqui internamente, dentro da universidade, né? Quanto externamente. Como vocês têm sentido a repercussão e a aceitação do público em relação a esses dois projetos? Maestra Renata. A gente conseguiu entrar no circuito cultural da cidade, isso é muito bom, né? É um retorno pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, né? O FIB tem 4 anos, então hoje eu posso dizer que a gente faz parte desse circuito, então a nossa aceitação foi muito legal por parte da comunidade e também aqui da Unesp, né? Nós temos os concertos didáticos, temos concertos que fazemos aqui também e sempre tem, né, os alunos, os professores. Por conta disso eu já fiz até uma aula aqui dentro da Unesp sobre música, né, o sentimento da música, então acho que isso que é legal, essa parceria, né, a gente começar a criar parceiros e levar a música para todos os cantos. Então na UFIB, eu acho que também na UFIB, a Carol vai falar melhor, a gente está com essa aceitação muito legal e está dentro desse hall aí dos artistas da cidade. Como tem sido para vocês, Carol? Bom, como disse a maestra, realmente entrar nessa agenda cultural da cidade é muito bom, né, ser requisitado dessa forma e ainda mais que nós estamos começando, a orquestra tem apenas 1 ano, então a tendência é sempre melhorar, né, tanto os músicos, eu como maestra, a orquestra ao seu redor, então estar nessa agenda cultural da cidade realmente é muito bom, é uma vitória para nós, né, ainda mais no nosso estilo, que a gente luta, né, para sempre estar à frente, resgatando a música caipira. E nas apresentações é muito bonito, que a gente vai se apresentar e ver o pessoal chorando, emocionado, e quando termina a apresentação, vem aquele pessoal falando, eu lembrei da minha mãe que gostava daquela música, nossa, quando você fez aquela lá eu não aguentei, que eu fiquei emocionado, meu pai cantava pra mim. Então a música caipira são canções que mexem, né, porque sempre a gente faz a criança ninar com uma moda, né? Então, a aceitação do público está sendo muito boa. A gente sente uma energia muito maravilhosa vindo do público para nós. Que legal. Esse acaba sendo também um pouco do papel da universidade, né? De levar cultura para fora dos muros, né? Acho que esse é um pouco do papel extensionista da universidade, né? Agora, nós falamos aqui já hoje que as duas orquestras não são orquestras que têm integrantes prioritariamente profissionais, músicos profissionais, né? A grande maioria são músicos amadores, pessoas que têm outras ocupações no seu dia a dia, têm outros empregos, enfim. Como que é para vocês ensinar, né, tanto música clássica quanto música caipira para pessoas que não vivem disso? Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu escolhi o caminho da pedagogia musical, de ter orquestras pedagógicas, né? Eu me mudei para Botucatu faz 1 ano e meio. Que eu moro aqui, né, com a orquestra há 4 anos, mas eu venho já de várias orquestras, né, eu criei uma orquestra em Campos do Jordão, que é a minha cidade natal, justamente assim, uma orquestra comunitária, uma orquestra pedagógica, assim, aonde eu fui trabalhando com a pedagogia, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis, você ver alguém que é pedreiro, alguém que trabalha né, nas lojas, que não tem essa vivência musical. Um dia, outro dia tá tocando instrumento e você vê aquela pessoa sempre melhorar, né? Passar das expectativas, né? A gente fala, gente, ele tá tocando isso? Já tá tocando assim? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho homeopático que eu falo, devagar. E por isso que a gente tem a parte de aulas, né? Para que o professor dê o suporte, para que ele não faça nada além do que ele pode, porque como a gente trabalha muito com a parte psicológica nesse tipo de orquestra, eu não posso deixar ele frustrado. Eu não quero que ele venha aqui e sinta, nossa, eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir. Então, tudo que eu faço é para ele se sentir bem, né? Para ele se sentir realizado. Eu acho que essa é a palavra mais bonita e correta. Ele tem que se sentir realizado, né? Já fez tanta coisa na vida dele, já faz tanta coisa. Ele vir aqui para ficar nervoso não é a situação. Então, ele tem que vir aqui para se realizar, para ficar feliz. Então a gente tem todos esses apoios, esses aportes para que ele possa fazer isso com tranquilidade e no tempo dele. Cada um tem um tempo, então a gente vai trabalhando isso individualmente e o geral sai aquela beleza. Que bacana.
Carol, e na UVIB, a gente vê que lá também tem muitos integrantes já mais velhos, mais maduros, né? Que já passaram por muita coisa na vida. Como que é ensinar viola caipira, ensinar música caipira para essas pessoas? Bom, eu sempre falo, né, para os meus alunos, eu trabalho muito em grupo, dando aulas em grupos, porque quando a gente trabalha em grupo, o aluno ele é obrigado a se virar ali, porque se ele está fora do tempo, ele vai perceber que a mão do rapaz ali não está batendo com a dele, né? Se ele está muito lento, se ele está muito rápido, então trabalhar em várias pessoas juntos, isso faz o aluno se desenvolver cada vez mais rápido, né? E dentro ali dos meus alunos, muitos já vieram dentro do cenário caipira, porque gosta de música raiz, sempre ouviu, já tocava, então, né, ali até que está sendo algo bem comum para eles. Mas como ela é uma orquestra de violas e violões, tem muitas pessoas na cidade que tocam violão, que aprendeu violão na escola e tal. Então, para eles é algo muito novo, tocar música caipira, porque a música caipira ela tem muita historinha. Um cururu, como é que bate o cururu? Cururu é assim, uma toada é assim, uma guarani é assim, tem uma essência, tem uma historinha, tem que bater com a mão assim porque era feito desse jeito. Então, pessoas de outros universos estão entrando e conhecendo mais sobre a música, né, e se ajeitando ali. Quando eu cheguei, foi o maestro Fernando que fez toda essa conversação para me trazer, para trabalhar aqui e tal. A hora que o senhor me sentou para tocar comigo, eu falei, o que ele está fazendo ali, senhor amado? Como é que eu vou puxar o meu maestro, o meu professor? Na pós-graduação, ele era meu professor. Me deu um desespero. E agora? Né? Então a gente vê, olha só que bonito, né? A umidade dele estar ali para tocar e eu poder mostrar essa cultura, essa arte para outras pessoas. Então são vários músicos de várias áreas, porque a música caipira tem muita gente tocando. O Zé também, o Zé de Credo vem de outros universos, está ali fazendo moda de viola. Então eu estou envolvendo o pessoal, laçando ali e olha como a música está crescendo, como a cultura caipira está se expandindo. Dá pra ver que ambas as orquestras são espaços muito democráticos, né? Sim. Pessoas de todos os perfis acabam se unindo, né? E essa questão também da amizade que eles fazem entre si, é um ajudando o outro. Sempre tem aquele eu vou desistir, tá difícil. Não, você vai, você consegue, se você não for, eu não vou. Então vira uma família, né? Eles criam laços entre eles. A hora que você vê, estão fazendo churrasco. Sim. E é muito bonito, tá bem legal. Virou realmente uma família a nossa orquestra. Que legal. Agora, você falou um pouco das aulas, maestra. Conta pra gente, como que são os ensaios, como vocês se preparam para as apresentações, como que é essa dinâmica? Bom, nós estamos aprendendo também. No ano passado, quando eu comecei, eu trazia as canções, a gente fazia batidão e tal. E como é importante essa ideia da Unesp fazer esses concertos didáticos, né? E eu vim assistir um concerto da maestra Renata, um concerto didático, e lá ela explicou. Então começa aqui com o naipe 1, né, violinos 1, violinos 2 e tal. Eu falei, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E aí eu também comecei a trabalhar dessa forma. Agora então vem uma nova canção, entrega a moda para todo mundo e começa trabalhando um naipe, trabalho outro, e até que todos ali já sabem mais ou menos o que tem que fazer, e aí a gente começa a tocar todo mundo junto. E faz mais ou menos um mês que a gente começou a ter aulas também com professores, né, que são monitores que estão ajudando o pessoal. Então, após o ensaio, eles ficam ali em cima da dificuldade, é o ritmo, é um ponteio, e agora estamos indo ao vento em pouco. E é uma vez por semana o ensaio? Uma vez por semana. Toda quinta-feira a gente se reúne 2 horas de ensaio. E as apresentações, quando surgem convites, como funciona? Isso, quando surgem convites, aí a gente analisa, vê se é viável, se temos condições para atender e vamos embora. E não, filho, maestra Renata? Praticamente assim. Então a gente tem que fazer sempre, vai pegando cada naipe, vai juntando um com um, outro com outro, até a gente conseguir aquela música inteira. É muito raro a gente abaixar a mão e sair tudo naquela primeira vez que abaixou. Não, é um processo mesmo de aprendizado de cada naipe, eles se escutarem. Eu acho que a música em conjunto é você ouvir seu coleguinha, a gente sempre fala isso, sabe? Escuta o amiguinho, né? Porque tem muita coisa que tem pausa, eles precisam ficar parados esperando, então em vez de ficar contando, ele está escutando outra melodia, então é sempre essa parte da escuta, né? E então é igualzinho da Carol, a gente faz esse trabalho semanal aí de ensaios, 2 horas por semana, as aulas 1 hora, eles fazem 1 hora antes também para ajudar na técnica, e a gente faz um cronograma anual, né? Então o cronograma sempre é feito 1 ano antes.
A gente já coloca pré-agendado 4 concertos durante o ano, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, e aí a gente fica com tempo, livres ali, né, datas para alguns convites. E bacana, uma característica dos ensaios da UFIB, que eu já percebi, já estive em alguns, é que tudo acontece num clima muito gostoso, né? De muita descontração. Porque as pessoas imaginam, poxa, música clássica deve ser aquela coisa rígida, todo mundo sério. E a maestra Renata descontrai, brinca, né? Acho que faz parte até do processo didático aí, né? Isso, faz parte do processo didático, né? Por uma orquestra pedagógica. Que eles não se sintam apertados ali, né? Nossa, não pode ser assim, tem que tocar assim, não tem que tocar nada, né? A gente vai tentando construir. Claro que uma hora você tem que ser mais firme, porque também se soltar muito não dá certo. Mas eu acho que a regência, já de uns anos pra cá, vem mudado muito, até nas orquestras profissionais, né? Se você for ver o ensaio da Orquestra Sinfônica, por exemplo, que é de Botucatu, não é um maestro austero, né? Não é mais aquela... Porque a gente teve muito isso, né? Ainda tem maestros vivos que são assim, um maestro que não fala, que não conversa, e é isso, e tá ruim, não tá... Mas hoje até as orquestras profissionais já têm um tipo de ensaio diferente, porque você está tratando com o ser humano, né? Não são robôs tocando e ninguém nunca vai tocar perfeito, nenhum, né? Então acho que você tem que primeiro tratar o ser humano e depois o músico. Então acho que isso já vem da nova cultura, né? De você ser um maestro já mais... Você ser mais um, né? Você não é o maestro, a maestra que sabe tudo. Não sabemos tudo. A gente está ali apenas para passar um conhecimento que a gente tem, mas para juntar tudo aquilo, para que o concerto funcione, né? As músicas. Muito bem. E quem está nos assistindo e toca algum instrumento, que ficou com vontade de participar ou da orquestra filarmônica ou da orquestra de viola e violão, como faz? O que essas pessoas têm que fazer, maestra Caroline? Bom, a gente fechou uma formação que a gente achou legal ali, que dá no total de 26 pessoas, né? 26 pessoas e um contrabaixo. Mas a gente formou uma lista de espera. Então, às vezes sai uma pessoa, chama aquele que está na lista de espera, ou dependendo da quantidade ali, a gente pensa se é possível colocar mais uma dupla, ou talvez acrescentar mais um naipe. Então, vai tudo da gente conversar. E as pessoas também não precisam ficar acanhadas. Às vezes pensam, mas eu não sei pontear, é muito complicado. Mas temos os naipes, né, distintos. Às vezes tem aquele naipe da base que para mim é um dos mais preciosos, né, que é a base que vai segurar. É algo mais simples no instrumento, mas é o nosso chão. Sem a base a coisa não acontece. Então cada um tem um lugar muito especial e sempre dá para colocar mais pessoas nesse lugarzinho. E tem algum canal que a pessoa possa procurar, um telefone, um e-mail? Eu acredito que pode ser pelas nossas redes sociais, tá. da UFIB mesmo. E mandando uma mensagem, a gente coloca o nome na nossa lista. Você vai ver aí, vai aparecer na sua tela o endereço do Instagram, do Facebook, Isso. da UFIB. Nós também abrimos, quando tem vagas, né? Nós abrimos editais, né? É só mandar um vídeo, então sempre vai estar lá, vagas para trombone, vagas para... Então sempre quando abrir, a gente vai estar colocando nas redes sociais. No caso da UFIB também, as redes sociais é um bom canal para poder fazer contato e mostrar interesse. Pode mandar mensagem que é respondido. Tá legal, perfeito. Bom, então nós falamos um pouquinho no começo sobre a possibilidade das pessoas contribuírem, apoiarem as orquestras, né? A gente sabe das dificuldades que é manter uma estrutura, né? Aliás, quantos membros tem a UFIB hoje? 45. 45. Entre músicos e a equipe de apoio ou só de músicos? Músicos. Só músicos. São músicos. E na UFIB? 28. 28. Então vocês vejam que é uma estrutura ampla, né? Uma estrutura grande que demanda investimentos, né? Tem custo, as apresentações muitas vezes tem deslocamento, lanche dos músicos e tem todo o dia a dia para ser custeado. Então, se você é pessoa física ou se você tem uma empresa e quer ajudar, quer apoiar financeiramente as orquestras, saiba que as empresas têm que ser empresas de lucro real, ou se você for pessoa física, você também pode doar. Aí você pode deduzir esse valor que você doou do seu imposto de renda do ano seguinte. Então você doa esse ano e o valor você vai deduzir do imposto de renda no ano seguinte, né? Vai aparecer aqui na sua tela os números, né, do Pronac para que você possa fazer a sua doação. Então vale muito a pena, né? É uma forma de incentivar a cultura, de apoiar projetos que, como vocês viram aí na nossa entrevista, são tão importantes, levam aí cultura, conhecimento, enfim, para tanta gente, né?
Então, eu queria demais agradecer a presença da maestra Carolina Violeira, maestra regente aqui da UVIB, maestra Renata Ortiz de Villati, regente da nossa Orquestra Filarmônica aqui do Instituto de Biociências, e eu abro espaço para suas considerações finais. Bom, eu que gostaria de agradecer. Eu acho que um espaço, sempre quando é aberto um espaço para a gente poder falar um pouquinho, não só do projeto, mas um pouquinho, né, do nosso trabalho, né? A regência ainda é muito... não temos muitas maestras ainda, né, infelizmente. Então é um espaço muito legal para mostrar que, olha, você pode ser maestra também. Não é uma profissão masculina. Ainda é difícil, né, pra gente. A gente tem que sempre estar cavando várias, né, subindo, e é difícil ainda você ser considerada. Eu tive o prazer de reger a Orquestra Sinfônica esse ano, que foi incrível, né, porque você chegar numa orquestra profissional, receber convite, apesar da orquestra ser do meu esposo, né, você fala, mas regeu porque é mulher dele. Não é, né, eu sou mulher dele há tanto tempo, ele está aqui há 6 anos, então tudo tem um processo, né, você está pronta, preparada para estar subindo um degrau a mais. Então acho que um espaço desse, para a gente mostrar o nosso trabalho, é fantástico, eu agradeço muito. E venha conhecer o FIB, todos os concertos, né? Eu acho que isso que é o mais legal, a gente está levando essa música, não é só mais um grupo, mas é um grupo também que vai trazer um pouco mais de acalento, um pouco mais de amor, de carinho com a música que a gente faz. A programação de 2023 já está definida? Já está definida, toda definida. Até nós vamos juntar as 2 orquestras em outubro, que vai ser super legal. Vai ser 70 músicos no palco, orquestra de viola e violão e alfib, vai ser um concerto muito bonito. Que legal, você não pode perder, então fique atento. Inclusive nos canais aqui do IB você pode acompanhar aí mais informações sobre a programação tanto da UFIB quanto da UVIB. Carol, por favor, suas considerações finais. Bom, quero agradecer por esse espaço, né? Nos deixar falar um pouquinho sobre esse trabalho que nos torna tão felizes, né? Eu sinto que é um presente para mim poder trabalhar aqui no IB, trabalhar com essa orquestra maravilhosa. E como disse a maestra, nós também lutamos muito, não só como maestra, mas dentro da música caipira, até por ser violeira. Tem ali um certo preconceito, né, que a mulher tem que ficar dentro de casa e tal, enfim, é uma luta, e até no ano passado nós fizemos um concerto falando só disso, falando sobre as mulheres que lutaram, que conquistaram, Inesita, Perla, então estamos conseguindo, né, crescer nesse espaço e estar à frente de uma orquestra também de viola é algo bem difícil de encontrar, geralmente são os homens, né, conduzindo ali os violeiros, mas estamos dando conta do recado e fazendo bem feito. Que bacana. Então, fica aqui mais um episódio do programa Você na Unesp. Se você quer conferir esse e outros episódios, você pode acessar o YouTube, o canal do YouTube aqui da GDC. E a gente vai encerrar esse programa, esse episódio, de um jeito diferente. Eu vou pedir para a maestra Carolina encerrar com música. Até a próxima, pessoal!